Boa tarde, minha gente! Boa tarde! Estamos chegando nessa quinta-feira super especial, abençoada. Você é a nossa melhor companhia e esse é o Sempre Melhor aqui na Rede Mais Família, a TV do Bem. Pois é, gente, semana tá passando voando, né? Quinta-feira já estamos aí coladinho no final de semana. E mais uma vez a gente quer a sua companhia até às 18 da tarde hoje. É isso aí, gente. Ontem, quarta-feira, todo mundo perguntando se era quinta, né? Porque eu tava aqui, mas não, estou aqui hoje novamente com vocês. Estaremos juntinho até às 18 com aquele programa que você já conhece. Um programa educativo que vale muito a pena assistir até o final, hein? E que tem receitas deliciosas. A nossa Sempre. cozinha hoje tá maravilhosa porque tem uma das minhas sobremesas preferidas. Hoje a gente vai ter uma banoffee aqui, só que ela vai ser um pouquinho diferente, ó. Que eu ouvi aqui falar que é na travesta. Já viu? Não, Que beleza. diferente. Sei, vamos ver como é que vai ser essa banoffee aí. E também uma linguiça artesanal que a gente vai ensinar você a fazer em casa. Olha lá, ó o spoiler aí pra você ver. Ê, Delícia. coisa boa. Além daquele artesanato de lei que eu adoro fazer, colocar a mão na massa, daqui a pouquinho a gente vai aprender um novo desafio aí no artesanato. E hoje nós estaremos aqui com o ator Daniel Satti, que vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente. Participou de Os 10 Mandamentos, Carrossel. Ixi, tem muita coisa pra gente conversar hoje aqui no Sempre Melhor. Bora lá então, olha, Bora. mamães de plantão, vovós também, querem dicas pro sono dos bebês? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Como eu não Bruninho, tenho bebê, como você não tem um bebê, fico por você aqui. é um Ainda bebê. A gente vai conversar agora Até com a já. Eliana Dias. Vem pra cá, Eliana, fica super à vontade aqui na nossa sala. Por favor, tudo bem? Tudo bem? Como Ai, vai? hoje eu tô sem minha almofada, hein? Tô mais pra Tá trás sem? aqui. Se eu afundar, gente, Tá desconta tudo aí, tá certo. bom? Bom, a Eliana, ela é educadora, consultora materno-infantil e especialista no sono do bebê. Gente, hoje tem todas as profissões que você possa imaginar. Elas existem para facilitar, ajudar a gente no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E ainda mais no maternar, né? Que é algo tão, assim, que muda a nossa Desafiador, vida. né? Desafiador, né? Então, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria saber, né, quais que são as primeiras dicas que você poderia dar para a gente conseguir estabelecer uma rotina para o bebê conseguir dormir bem. Tá. Olha só, a questão é um pouco maior, né, do que apenas dicas. Então, quando você engravida, o ideal é que a partir do momento que você sabe que vai ganhar um bebê, você já comece a estudar algumas coisas, a entender algumas coisas. Por exemplo, o bebê, ele nasce dormindo porque nós temos essa necessidade básica de dormir, mas a maneira de dormir é aprendida. Então, sono é uma habilidade que se aprende e nós precisamos ensinar este bebê. Alguns nem precisam que ensine, já seguem, sim, mas com certeza essa mamãe também teve um comportamento que colaborou com isso. Então, aquele bebezinho, nos primeiros 30 dias, nos segundos 60 dias aí, né, que começa a apresentar dificuldades gástricas, se nós não conhecermos, se nós não soubermos como é o comportamento de um bebê nesta idade, a gente vai confundir, vai misturar o que é sono e desconforto e este bebê não vai dormir. Ele não dormindo, a gente continua fazendo coisas que nós não devemos fazer na intenção de fazê-lo dormir. Então, sono é consequência, sono é consequência de tudo aquilo que nós fazemos durante o dia do bebê. Isto nesta primeira fase. Esse bebê cresce, até os 6 meses um bebê muda mensalmente de comportamento e nós temos que conhecer isto para poder ir acompanhando. Se eu tentar fazer um bebê de 5 meses dormir como eu faço com 30 dias, não vai dar certo. Então, ao mesmo tempo que é simples, né? Tem aí um passo a passo que é necessário, que é preciso que a mamãe entenda. Se ela estuda na gravidez, muito melhor.
porque quando este bebê nasce, Já ela vai tem que ser poder no lidar na primeiro- prática. Na primeira semana, então, que vai para casa, você já tem que começar a colocar essa rotina. Quanto mais você conhecer o bebê, pois é, essa questão da rotina, se você conhece o comportamento do bebê nessa idade, a rotina fica muito fácil, porque a rotina vem com o bebê, não somos nós quem colocamos, nós só atendemos às suas necessidades, de acordo com as suas capacidades. Deu para entender? Entendi. Então, o bebê, ele tem a rotina dele biológica em cada idade. Não vai ser uma receita de bolo que você vai Não. falar, olha, gente, todo bebê vai dormir, fazer a soneca da manhã 9 horas, vai comer. Não existe isso. Não. Isso são intervalos. Rotina não é feita de horário de relógio, como a gente diz. É feita de intervalos. Vai depender da hora que ele acorda. Entendi. Se ele acorda às 5, a soneca vai ser num determinado horário. Se ele acorda às 7, vai ser em outro horário. Então, a rotina, ela é feita de intervalos. Ela não é fixa. Senão a gente enlouqueceria, né? Você ficaria doido se Enlouquece, fosse né? fixo. Mesmo fazendo a rotina. Até ia imagina. perguntar se existe realmente esse milagre, porque... Brincadeira. Nesses primeiros 30 dias, né, que é uma forma diferente de você educar ali o sono do bebê. Alguns bebês têm mais cólicas, né, do que outros, alguns têm mais dificuldade de dormir do que outros. Como lidar com essas dificuldades e principalmente nesses primeiros 30 dias, como que funciona para os bebês que têm esse problema com cólica? Com cólicas. Então, vamos lá. Um bebê com cólica, no momento em que ele está com dor, ele não vai dormir, como eu não dormiria, como você não dormiria. Sim. Mas este bebê não vai ter dor 24 horas. Então, vai ter um momento que ele vai precisar dormir. E aí nós vamos conduzir esse bebê. Naquele momento da crise, do choro, realmente ele não vai dormir. Mas somente de 1 a 3% dos bebês realmente tem cólica. O resto não é cólica. O resto são dificuldades por superestímulo, são dificuldades de adaptação, são dificuldades sensoriais, né, que os estímulos acabam. E este bebê, se ele tiver essa percepção dos pais e que os pais consigam conduzir, ele vai dormir melhor, porque a cólica não vai durar 24 horas. E mais, hoje já existe aí todo um estudo que cólica não é simplesmente uma cólica do recém-nascido, tem outras situações envolvidas, né? Então, cada dia está mais fácil da gente conduzir com segurança. Porque uma coisa é você olhar para o seu bebê, ele estar chorando e você não saber por quê. Outra coisa é você olhar, ele está chorando e você sabe por quê. Então, você está segura para resolver aquela situação naquele momento. Por exemplo, né, quando eu fui mãe, eu li uns livros antes, né, tal, e aí um dos livros que eu li falava que tinha que deixar o bebê na hora de dormir dentro do berço e deixar ele chorar até a hora que ele cansar. Aí eu tentei no primeiro dia, mas não passou 5 minutos, eu não aguentei. Ninguém aguenta um bebê recém-nascido Peguei no deixar colo, chorando fiquei. por 5 minutos. E aí, desde então, acabei acostumando ela a dormir mamando no meu peito. Então, você imagina como foram as minhas madrugadas, né, Eli? Imagina. Então, ela Tenho acostumava, certeza. acordava pra mamar. Então, teve noites, assim, de eu chegar a acordar 8, 10 vezes na noite pra poder ninar. É isso. Se eu tiver um segundo, né, filho, como é que você poderia, assim, falar pra mim, olha, como é que você vai fazer? O bebê chegou, aí você vai fazer assim. Eu sei que não tem uma receita, mas como que eu poderia, pelo menos, estabelecer ali, ao invés de dormir aqui? Tem algum Tem jeitinho? estratégias, tem. O que a gente precisa saber é que num primeiro momento, este bebê, todas as vezes que ele for mamar, ele vai dormir e está tudo bem. Tá. Faz parte, né? O que você não pode, por exemplo, este bebê vai mamar, dorme, e você ou por cansaço, ou por achar que ele já não dormiu e precisa dormir, você permanecer com este bebê no peito. Porque existe uma diferença muito grande entre
está com sono, está com fome, vai mamar e dorme, quer dormir e precisa do peito para dormir. É uma diferença sutil, mas faz toda a diferença, né? Então, se você habitua a colocá-lo no peito todas as vezes de dormir, vai criar esta associação que a sua filha, né? Minha que a sua filhinha teve, de precisar do peito todas as vezes que ela microdespertar. Se ela microdesperta 10 vezes durante a noite, as 10 vezes ela vai precisar mamar para voltar a dormir. E isso começa desde o comecinho, desde o início. É igual criança que chupa chupeta, né? É. E aí, se a chupeta, ele acostuma a dormir com a chupeta cai, ele acorda. Pra você e aí pôr a você chupeta tem que de colocar a novo. chupeta até que ele não aprenda a pegar essa chupeta sozinho. Que isso acontece por volta dos 6, 7 meses. Tá. Uns vão acordar mais, outros vão acordar menos. Então, Entendi. é o que eu falo, a chupeta é uma faca de 2 gumes, né? Ela tanto pode te ajudar muito, como ela pode te atrapalhar muito. Mas não tem problema, está atrapalhando? Vamos prescindir da chupeta e pronto, né? Vamos tirar essa chupeta. E com as mamães, né? Porque assim, a gente tem todo um cuidado, a gente para a nossa vida, né? Para cuidar dos bebês, né? Para estar ali sempre com eles, para fazer tudo que eles precisam, principalmente nesse momento que é mais difícil de dormir. E como que cuida das mamães nesse meio tempo? Além de todas essas rotinas a serem criadas, né? Como que a gente inclui para que a mãe tenha uma saúde mental para cuidar? Porque não é fácil, né? Exatamente. Olha só, é o que eu digo para as minhas mães. A gente sabe que no primeiro mês, até 40 dias, é muito complicado. Né? Muito complicado, é cansativo. Um bebê recém-nascido vai acordar de 2 em 2 horas para mamar. Tem aqueles que já vêm com um soninho melhor, com um desenvolvimento neurológico já mais avançado? Tem, mas não são todos. Então, o normal nesses primeiros 40 dias é essa mamãe acordar aí de 2 em 2 horas. Então, imagina, você acorda, amamenta, coloca para rotar, porque não pode pôr direto no berço, segura. Quando você coloca no berço até que você dorme de novo, você conseguiu dormir 1 hora, no máximo 20 minutos, está na hora de você acordar novamente, né? Então, o que eu sempre oriento? Que os papais, então, nesse momento, façam parte desse processo com aquela situação assim. Pode até ficar num outro quarto, cada família vai se adaptar de uma forma. Mamãe num quarto, papai no outro com o bebê acordou, se for um bebê que tenha uma rotininha bacana já à noite, traz a mamãe amamenta, o papai pega, coloca para rotar e põe para dormir. Enquanto isso, a mamãe está dormindo. Façam isso, a primeira parte da noite é um, na segunda parte da noite é o outro, quem cuida disso, né? Quem fica com o bebê, vamos dizer assim. Então, isso ajuda muito, muito, muito. E é fundamental que a mamãe tenha durante o dia um apoio, né? um cuidado de tirar uma soneca, de dormir quando esse bebê dorme, né? Então, no primeiro momento, esse bebê pode ficar dentro do quarto dos pais, num bercinho ao lado da cama, porque a gente não desliga, né? Primeiro filho, então, principalmente. Respirou, você já Respirou, Já você tá com a está... mão. Então, o que é bom numa situação dessa, numa condição dessa? Um final de semana que o papai está em casa, durante a semana que uma vovó pode ir, coloca o bebê para dormir em outro cômodo, com uma pessoa ali do lado, para a mamãe saber que tem alguém olhando este bebê e que ela pode dormir até a próxima mamada, vamos dizer assim, né? E quando um bebê é bem conduzidinho desde o início, com 40 dias ele já está dormindo 8 horas seguidas. Isso é muito possível. São todos? Não. Mas já é possível que um bebê bem conduzido desde o começo durma 8 horas por noite. Eu sou super a favor disso, tanto que não é só na teoria não, é na prática. Todas as minhas primas, tias que tiveram bebês, eu sempre ia na casa delas e ficava lá tipo coisa de 1, 2 semanas dormindo lá. E eu ficava com os bebês quando os bebês acordavam para elas dormirem. Às vezes eu entregava o bebê, mamava, pegava de volta e ficava com o bebê no quarto para elas dormirem. Até hoje eu faço isso. Hoje eu faço com o meu sobrinho para minha irmã poder descansar.
Pergunta se fizeram comigo. Ai, ai, ai. Podia um monte de prima ter vindo, né? Um monte de tia, mas não. Olha lá, só Mas minha é que mãe, aí né? elas já tinham filhos, né? É. Essa é a nossa ilusão que eu combato muito sobre rede de apoio. De apoio. A gente fala tanto em rede de apoio, mas quem é que pode ser rede de apoio? Quem poderá estar livre? Quem vai deixar o seu filho em casa, 1, 2, 3 filhos, para ir ser a rede de apoio de outra mulher? Então é um pouco ilusório isso, né? Então a gente precisa pensar nessas coisas antes do bebê nascer. Quem vai poder ir, quem não vai. E algumas mães que moram no exterior, por exemplo, não tem ninguém, é ela e o marido. Né? Então, os dois têm que se dividir ali, entrar no acordo. Metade da noite um dorme, metade da noite o outro E geralmente dorme. essas do exterior, elas têm 2 filhos ou mais, né? É, 3, 4, nunca que acho que tem eles só ficam um. sozinhos, né? E aí acabam tendo mais pra família Tendo mais crescer. E é filhos, sozinha exato. mesmo. E um irmão ajuda, o outro ajuda e assim vai. Agora, por exemplo, né, qual que é o melhor ambiente que a gente pode criar, tanto para as sonecas durante o dia, quanto para a hora de dormir? O que seria legal a gente fazer? Luz, som, como é que a gente... Olha, durante o dia, principalmente num primeiro momento, é bom que o bebê durma num ambiente claro, mas não claro a ponto de você colocar um bebezinho, por exemplo, de frente para uma janela. Tá. Porque muito aí na internet pregam isso. Tem que ser no claro para não confundir dia e noite. Não é isso que faz o bebê trocar o dia pela noite. O que faz o bebê trocar o dia pela noite é não ter uma rotina legal durante o dia. Então, dormiu 2h30, depois de 30 dias, não permita que durma mais 3 horas seguidas. Tem bebês que dormem 3, 4 horas seguidas. Durante o dia, Este bebê vai trocar o dia pela noite. Se você mantém o bebê dormindo 2h30, no máximo 3 horas, no máximo, e depois de um mês já não dorme mais às 3 horas também, ele não vai trocar o dia pela noite. Vai sobrar sono para de noite. Aí, à medida que ele vai crescendo, esse ritmo circadiano vai se estabelecendo. Aos 3 meses começa a produção de melatonina e aí está resolvido. Então, você foi conduzindo. Então, essa coisa de trocar o dia pela noite, então tem que deixar dormir no claro, pode ser uma condição muito ruim. Por quê? Porque ele vai ficar hiperestimulado com excesso de luz e aí não vai dormir. Aí não dorme nem de dia e nem de noite. Mal à noite. Porque tem gente que fala, essa criança... Não, vou deixar minha criança acordada durante o dia para ela dormir bastante à noite. Às vezes isso faz um efeito totalmente contrário, né? Sempre fará. Tá chorando para dormir. Sempre vai fazer um efeito totalmente ao contrário. Porque não existe... Aí a criança não consegue fazer uma regulação cerebral deste sono, né? Uma regulação de acordo com a condição neurológica dele. Então, tudo é lindo, o desenvolvimento dos bebês é lindo e quando a gente estuda e aprende, não é difícil de aprender, né? A gente tem lá no curso o passo a passo, você fica dona da situação, você não fica mais refém de um bebê, de uma situação de um bebezinho que está só precisando de ajuda, porque todo 100% dos bebês saudáveis aprendem a dormir. Se ele não está dormindo, alguma coisa tem. Ou um pouquinho ainda de maturidade, mas daí você tem que saber como conduzir. Ou um refluxo, e aí você tem que saber se é patológico, se é fisiológico, para saber como conduzir, mas todos dormem. Nesses 15 anos, eu nunca encontrei um bebê que não dormisse. Já tive 2 bebês que tiveram mais problemas, mas um deles tinha habilidades, altas habilidades, e que nós só descobrimos agora, depois dos 3 anos de idade. E somente a partir dos 3 meses é que o bebê começa a produzir a melatonina? A melatonina. Antes disso, a gente não tem que tem melatonina. pôr para dormir mesmo. Antes disso, não precisa ser colo, não. Não precisa ser colo. Você consegue já fazer um bebê dormir com autonomia desde sempre, desde 2 meses. Vai ter aqueles momentos que o bebezinho tem mais dificuldade, você vai pôr no colo. Não é treinamento, é
condução, é conduzir um comportamento. É porque Legal. tem, por exemplo, muitos bebês que a gente acaba mimando, então sempre dorme no colo. É. E ainda a gente Balançando. chacoalha o bebê, vai pra frente, vai pra trás, faz um Eu fuzuê com o tenho bebê. bebês agora que só dormem com a mãe fazendo agachamento. O bom é que a mãe já aproveita, né, e fica... Eu tudo faço em cima. consultorias presenciais, agora há pouco tempo eu estive em Belo Horizonte, É. por conta de um bebê de quase 5 meses, com 7 quilos, que a mamãe pediu água, né? Porque era o agacha e levanta, e se não fizesse, ele pensou? gritava. E como é que você conduziu essa situação? Como é que, o que Aí você fez para mudar isso? aí tem todo as estratégias de tempo de choro, vai ficar no meu colo, eu não vou balançar. Aí tem o tempo, tem toda uma técnica. deu Aí eu certo? levanto, claro. Ele já claro. agora tá tranquilo. Três noites, 3 dias, Já desacostumou. já Já. desacostumou. E a mãe deu graças a Deus, É. né? E nesses primeiros 3 meses que não precisa necessariamente você estar segurando o bebê e balançando, né, para ele dormir, você pode colocar ele deitadinho. Quais outras informações de estímulos a criança pode receber nesses primeiros 3 meses para dormir, para conseguir dormir? Além de Olha, colocar até deitado? os 3, 4 meses funciona muito o ruído branco, Ruído? que a gente chama de ruído branco. Aquele barulhinho, sabe? Aqueles É uma barulhinhos. frequência, é um barulho numa frequência, frequência, você tem nos aplicativos aí na Certo. internet, chama ruído branco. É uma frequência que regula as ondas frontais cerebrais do bebê. Olha só. Então, às vezes a mamãe acha que ele está com cólica, liga o ruído branco, ele estanca o choro na hora, fecha o olhinho e dorme. A mãe fala, nossa, ele estava com cólica. Ele não estava com cólica, ele estava hiperestimulado. Quando ele ouve aquele barulho, ele para prestar atenção no barulho, ele regula as ondas frontais cerebrais e aí ele dorme. Nossa. Por exemplo, E essa dorme de semana... imediato, É. dá até É. medo, parece que desmaiou. Banho, sono, massagem, tem a Chantala também, tudo isso ajuda. São estímulos. Tem, por exemplo, essa semana a gente teve o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a gente sabe que as crianças com TEA, elas têm bastante dificuldade para dormir. E algumas crianças só conseguem ser identificadas após 2, 1 aninho, né? Hoje, graças a Deus, está mais evoluído. Mas esses bebês, por exemplo, que têm essa dificuldade de dormir, a gente consegue trabalhar também com eles dentro da rotina? Consegue. Olha, eu tive um depoimento ontem ainda, por coincidência. Ontem chegou um depoimento de uma mãe que só conseguiu o diagnóstico de autismo entre 3 e 6 anos, agora já próximo dos 6. Aos 3 anos perceberam que tinha e foram. E ela me disse assim, nesse depoimento, inclusive acho que vai ser postado hoje, que o médico perguntou do sono, ela disse, ele dorme a noite toda. O médico falou, mas que coisa interessante, porque faz parte do diagnóstico. Ela falou, não, mas eu fiz educação de sono com ele quando ele tinha 6, 7 meses. O médico disse, por isso ele não teve uma condição piorada dentro do TEA. Pelo tempo que ficou sem diagnóstico, ele conseguiu alguns marcos de desenvolvimento, mesmo sendo portador do autismo, por conta do bom sono. Isso não fui eu quem disse, isso foram os médicos que disseram para ela. E ela ontem me mandou esse depoimento lindo, sabe? Muito bacana O mesmo. sono é de extrema importância, né? E na fase de bebê é onde eles estão formando. Onde está tudo, formando, então é muito fundamental, é o que eu digo. Nunca você vai num médico e ele vai dizer para você, você prejudicou o seu filho ensinando a dormir. Mas não ensinando a dormir, você vai ter muito prejuízo. Até porque também aí a criança não come direito, aí afeta- começa... Afeta Olha, tudo, né? afeta, Desenvolvimento total. afeta a interação social depois de maiorzinho na escola, afeta a alimentação, afeta tudo, porque a soneca, inclusive, que a gente tanto fala, ela é um regulador emocional, né? O sono da noite regula a memória, é a retenção da memória, mas o do dia é a regulação emocional. Então, um bebê sem dormir, ele bate, ele chuta, ele tá né? fora do... Por exemplo, até qual idade que é possível a gente
pegar o rei e o freio dessa situação e colocar a rotina. Uma criança, por exemplo, com 1 ano, que já tem a vida bagunçada, dorme no dia pode tranquilo. regular? Eu trabalho até 3 anos de idade. Mas isso não quer dizer que depois dos 3 anos você não possa fazer. É porque eu escolhi, porque eu não consigo, é um volume de trabalho muito grande. Então eu escolhi até os 3 anos. E por quê? Porque o cérebro consolida o hábito de dormir aos 3 anos de idade. A parte química do cérebro, a parte funcional do cérebro. Uma criança que não aprende a dormir, ele pode ser um adulto com, aí sim, distúrbio de sono. Bebê não tem distúrbio de sono. Olha só, nossa, interessantíssimo, né? Demais. Eu tô passada aqui. Impressionante. E criança que dorme, por exemplo, com o pai e com a mãe, e aí põe no quarto, dorme. Aí põe a criança no quarto, a criança dorme um pouco, acorda, volta pro quarto, fica aquela coisa. É possível a gente estabelecer a criança, fazer ela dormir no quarto dela? Isso é puramente comportamental. É. Se você muda o seu comportamento e conduz esta criança de forma que ela entenda que lá e que ela se adapte, que lá é o local dela dormir, ela vai dormir. Isso é o que eu faço todos os dias da minha vida. Uau! Ai, ai, até que idade? 3? Ah, meu Deus, né? Depois a gente conversa. E aqueles que já estão com o sono assim um pouquinho, né, fora do correto, porque, por exemplo, às vezes acontece de tá chegando o começo da noite, né? Normalmente dormiria umas 9 horas da noite. É E aí, tarde. de repente, Para dá qual idade? 6 meses. É muito tarde. Tarde. É. Só que assim, Bebê vem dorme dormindo entre picado. Aí 9 horas dorme de vez. Só que Dorme. de repente às 7 dá um sono e quer dormir. Pois E é. aí a gente segura. Não, Só que não. aí Não, chora e a gente não, acaba não. deixando dormir. De quem é esse bebê? Da minha irmã. Da sua irmã. Então você vai fazer o seguinte, ela vai ajustar esta rotina, tá? De forma, 6 meses, né? 6 meses. Aos 6 meses, quando dá 5, 6 horas da tarde, eles têm um sono incontrolável nesse horário. É. Aí você vai fazer uma sonequinha ponte, que a gente chama. Uma sonequinha de 20 minutos, meia hora. Acorda, ele fica acordado mais a janelinha de sono dele e começa a noite. Entendi. Então tem que incluir pode uma- deixar mais é. um pouquinho só. Um pouquinho. Você não Vai vai lá deixar acordar. dormir 3 horas, porque 2 horas, porque É. se você botar para dormir nesse horário, ele nem vai começar. Tem bebês que dormem. Por exemplo, a minha netinha começava a noite de sono dela às 6 horas da tarde. 6 horas ela estava Gente, mas dormindo aí e é ia difícil até pra o dia adaptar a seguinte. rotina dos pais, né? Que às vezes, por exemplo, eu tenho um trabalho, meu marido tem um trabalho que é muito noturno, né? Então a gente tá lá, principalmente meu marido, então aquela coisa, a gente vai dormir tarde. E a minha filha acabou se adaptando a esse horário de dormir tarde. Mas criança não pode dormir tarde. Criança não tem que ter rotina de adulto. Criança tem que ter a rotina dela. Você vai pôr sua filha para dormir às 7. O que mais uma criança pode fazer depois de 7 horas da noite? Nada. Vai ficar Vocês assistindo sim. desenho, Mas vai a ficar criança pintando, não. aquela coisa. Então, Aham. criança, 7 horas é berço. E os pais dormem a hora que quer. E Criança acordar. não tem que acompanhar a rotina de adulto. É verdade. Aí Isso tem é que verdade. acordar às 7 da manhã também, que é pra derrubar de vez os pais. Horário de bebê acordar é a partir das 5 da manhã. Ai, vai tá fácil. Tá muito mais fácil do que a gente imagina, gente, né? Pois Não? é. Ai, olha, quero te agradecer, Eliana. Adorei conversar com você, foi Obrigada. muito bom. Muito Passa pra bom. gente seus contatos, vai que tem alguém aí que tá desesperado, querendo fazer o bebê dormir e Então, não consegue. o meu Instagram é Eliana Dias Sono Infantil. O YouTube é Eliana Dias, eu tenho um canal no YouTube, Eliana Dias, e o Instagram, Eliana Dias Sono Infantil. Ai, muito bom. bom. Vou seguir a Eliana, vou Demais, pegar umas diquinhas também. lá. Minha filha já é um pouquinho maior, tem 7. Tem 7. Mas a gente sempre pode ali melhorar uma coisinha ou outra, né? Sempre você vai, sempre, sempre. Quem conduz o sono dos filhos são os pais, até enquanto você puder. Uhum. Perfeito. Fica à vontade aqui, vai trocando mais, passa Pode mais deixar. dicas aqui pro sobrinho.